Olá pessoal, prazer em estar aqui com vocês, mais um semestre, meus parabéns para todos que estão aqui, significa que estão fazendo um excelente investimento na vida profissional e todo investimento na profissão é um investimento com retorno seguro, vale a pena. Meus parabéns e bem-vindos a mais um semestre. Essa disciplina que eu vou ministrar para vocês é contabilidade interdisciplinar. Para quem ainda não estudou comigo nenhuma vez, eu prefiro utilizar a apostila bastante, principalmente para fazer exercícios, né? É bem rica a apostila, mas uso também os slides. Nesse primeiro momento eu não vou poder estar com vocês presencialmente, então eu estou aqui fazendo esse vídeo. Vou disponibilizar para vocês ficarem assistindo quando precisarem e quiserem tirar dúvidas comigo, a gente vai pelo WhatsApp, por enquanto, lá no grupo, tá bom? Mas assim, logo eu estarei presencialmente com vocês. Foi um acidente doméstico que me impediu, por enquanto, de poder fazer longas caminhadas e ficar de pé. Mas para não deixar vocês sem estudar, para não comprometer o semestre, eu estou aqui. Então vamos lá? Vou falar com vocês sobre contabilidade interdisciplinar, que é a nossa disciplina desse semestre, a disciplina que nós vamos ver juntos esse semestre. Ok? Vamos lá. Bom, usando os slides, mas mesmo assim eu peço para vocês, encarecidamente, vocês baixem as apostilas também, e mais os slides. O slide é complementar e ele é bem resumido. Bom é a gente usar a apostila, tá? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre como a razão de se constituir, basicamente, essa disciplina tão importante de contabilidade interdisciplinar. Eu posso dizer para vocês que essa disciplina ela foi desenvolvida justamente para trazer para o futuro profissional um entendimento mais profundo, mais detalhado do que como foi que se desenvolveram os relatórios contábeis, os documentos e essa atividade. O que regulamenta a atividade de contabilidade, tá? De contador. Então, a gente vai começando aqui a falar um pouco sobre a estrutura de balanço patrimonial, nosso primeiro tópico da apostila, que fala o seguinte, ó, as práticas contábeis brasileiras, elas têm se alinhado internacionalmente, adotadas frente à realidade econômica e negocial entre os blocos econômicos. Então, isso aí já nos traz um histórico, posso mencionar para vocês, sobre como iniciou a atividade de contabilidade. Bom, aqui no Brasil ela iniciou desde a colonização, quando os então brasileiros, que eram aqui portugueses, eles precisavam prestar contas à coroa de Portugal. E aí era preciso a gente escrever o que estava acontecendo aqui. E nisso, nossa contabilidade ela tem uma influência muito forte europeia. Vocês vão estudar numa disciplina aí mais específica sobre esse tema. A nossa contabilidade é uma das melhores do mundo. Tá? A nossa contabilidade é herança europeia. E aí, não deixando de ser assim, altamente qualitativa essa nossa função, nossa atividade aqui no Brasil, a gente tende a acompanhar o que o mundo pede. Mesmo porque há muitos e muitos anos, né, eu acredito que se eu bem me lembro, desde a década de 60, não, muito antes, desde os primórdios da nossa colonização, a gente sempre teve um cunho internacional, né? E aí, por conta disso, nós precisamos estar sempre ligados aos acontecimentos de outros países. Sempre estivemos assim. E agora, com o advento da tecnologia, da informação, com a globalização, e com a internet das coisas,
mais do que nunca, é fundamental que a gente acompanhe as tendências, que a gente acompanhe e falemos a mesma língua mundialmente. Então, por meio da contabilidade interdisciplinar, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? E aí, as práticas brasileiras, elas estão sempre alinhadas à contabilidade internacional, às informações internacionais, nos aspectos econômico e negocial, mesmo porque nós fazemos parte de um bloco econômico. O mundo está se tornando um grande bloco econômico, né? Nós temos as organizações mundiais, nós temos a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, nós temos o Mercosul, nós temos o bloco europeu, são todos blocos econômicos. Então não dá para a gente falar sozinho, nem para a gente viver sozinho. Como cidadão, avalie enquanto empresa, né? Até porque com as informações todas soltas na rede mundial, né, de computadores, a gente não pode mais dizer que nós não temos concorrentes. Todos temos concorrentes dos nossos serviços contábeis, inclusive, porque é possível trabalhar apenas remotamente. Eu estou aqui agora, nesse momento, fazendo um serviço remoto com vocês, né? Em qualquer lugar do mundo, você falando mais de um idioma, você pode ter um cliente. Nesse sentido, e também nas questões de vendas, compras, que a gente já sabe, eu tenho certeza que todo mundo aqui já comprou pelo menos alguma coisa pela internet, que seja um celular, que seja uma roupa, alguma coisa você já comprou pela internet. Se não, pelo menos já olhou o preço e comparou com o daqui. Então, portanto, não poderia ser diferente. A contabilidade brasileira, que já tem uma base, uma raiz internacional, por sua formação, ela jamais, né, a economia do Brasil, ela está em volta no mundo inteiro, ela está interligada com o mundo inteiro, né? O exemplo, a gente está recebendo a influência da guerra que está acontecendo entre a Rússia nos países europeus. Me falhou a Ucrânia, né? Me falhou entre a Rússia e a Ucrânia. Está afetando o mundo inteiro, porque a gente não vive isolado, né? O mundo está conectado, nós não poderíamos viver diferente. Nesse sentido, a aplicação da Lei 11.638 de 2007 sinaliza a decisão pela convergência das normas contábeis brasileiras às normas internacionais, emitidas pela IASB e também pela resolução número 1121 de 2008 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou em seguida a medida a norma brasileira de contabilidade técnica geral, estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Essa sigla IASB é uma medida utilizada internacionalmente referente a uma instituição responsável pelas normas internacionais. IASB significa International Accounting Standards. International Accounting Standards. Traduzindo, o português é Quadro Internacional de Normas Contábeis, né? E a sua organização é internacional, é uma organização internacional sem fins lucrativos, voltada na tentativa de padronizar as normas, a converger, porque padronizar é uma coisa que é um termo não utilizado na contabilidade. E em nada, não se pode mais falar em padronizar algo. O máximo que a gente consegue é converger, é adotar, é adaptar a situações, às situações, ao momento, né? E no caso aqui, a convergência das normas brasileiras contábeis à internacional. Porque a gente não tira e não apaga e nem elimina as nossas características contábeis, as nossas características culturais. Não. A gente
melhora e ajusta, né, para a tendência internacional, mas de acordo com o que a gente já vive aqui. É assim que funciona, tá bom? E aí, mas durante o nosso estudo, a gente vai conhecer outras instituições, não somente a IASB, não somente o Conselho Federal de Contabilidade, mas o CPC também, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que também é uma instituição voltada para a organização, né, das normas contábeis no Brasil. É fundamental conhecer e entender essa estrutura conceitual do balanço patrimonial, porque dele derivam todos os procedimentos e sobre ele se assenta toda a elaboração das demonstrações contábeis. Por isso, nós estamos aqui falando, vou retornar um pouquinho, sobre a Lei 11.638, que foi o marco da convergência. Nós vamos sair das normas única e exclusivamente brasileiras para uma norma internacional. Mas por que isso? Porque a gente já vinha há muito tempo, olha, que em 2007 foi criada essa lei, a gente já vinha há muito tempo, eu diria e vou repetir, nossa base de aprendizado da contabilidade é internacional, mas a gente já via há muito tempo, em 2007, sentindo a necessidade de falar uma linguagem que fosse internacional, para que o que fosse escrito e dito aqui fosse compreendido por qualquer dos investidores. Que em 2007, além de todas as empresas internacionais como a Ford, a Volkswagen, a Toyota, todo mundo já estava aqui, mas a gente tinha outras empresas também, né, internacionais instaladas aqui há muitos anos, né. A Ford é de que? De 1940, 1960, a Ford veio para cá, e aí sempre ficou uma situação difícil de transferir, de escrever duplamente a contabilidade daqui, numa forma que o brasileiro entendesse, e a outra na forma que os proprietários, né, das fábricas, lá nos Estados Unidos, na Alemanha, compreendessem. Por isso, a necessidade de entrar, sim, para as normas, converter, sim, entrar, sim, no circuito internacional, na forma contábil também. E aí vem a estrutura contábil, né? As demonstrações contábeis, elas devem atender às diferentes necessidades informativas de diferentes usuários externos, como governos, autoridades fiscais, órgãos reguladores, investidores, financiadores, fornecedores. Isso é um fato. É fundamental conhecer a estrutura do balanço e, mais do que isso, é saber que quem vai ler precisa entender. E a linguagem tem que ser a mesma. Qualquer pessoa que olhe saiba o que está ali acontecendo, o que está escrito. Mas isso não somente no governo brasileiro, não somente para as autoridades fiscais brasileiras ou órgãos reguladores, investidores, financiadores, fornecedores apenas brasileiros. Porque, por exemplo, hoje, a nossa grande parte dos nossos materiais eletrônicos, computadores, celulares, tudo isso não é fabricado aqui, né? É montado aqui, mas a origem do produto é chinesa, é estadunidense, né? E então não tem como a gente simplesmente nos fechar em copas e dizer, não, nosso é nosso e ninguém precisa saber. É necessário, fundamental. Porque como é que eu vou conquistar um investidor para se instalar no Brasil? Como é que eu vou conquistar um fornecedor para que eu possa comprar a prazo? E prazo é fundamental, a gente sabe disso. Comprar à vista é muito pesado algumas vezes, é importante o financiamento das compras, né? Ainda mais quando a gente vai revender. O prazo é uma coisa fantástica, porque nos dá condições de financiar as vendas, né? Aos usuários, as demonstrações devem suportar decisões que envolvam a compra, a manutenção ou a venda de investimentos em ações, avaliar a qualidade de desempenho dos gestores e sua prestação de contas, avaliar a capacidade empresarial para atender as necessidades e interesses dos empregados,
dimensionar a capacidade de liquidez, orientar as políticas tributárias da empresa, determinar a distribuição de lucros e dividendos, ou seja, as demonstrações devem apresentadas aos usuários, que são bancos, credores, fornecedores e os próprios gestores, elas devem basicamente, no momento de apresentá-las, elas têm que mostrar as condições, tem que dar as condições ao investidor, ao credor, ao bancário, que ele possa olhar e perceber, ser capaz de enxergar a vida da empresa de uma maneira clara, lógica, de acordo com as normas, com as condições que a política pública do país proporciona e que as condições que o mundo possa entender também, né? Para que qualquer um que pegue saiba a verdadeira saúde, né? A capacidade de liquidez, por exemplo, a saúde daquele negócio, daquele empreendimento, para que seja investidor ou credor. E aí, sobre a estrutura do balanço, falando mais uma vez, a gente vai falando que a estrutura do balanço patrimonial, ela é esclarecida no CPC 00, dizendo a finalidade. O CPC 00, seu pronunciamento conceitual básico 00, ele é o primeiro dos primeiros, né? Estabelece os fundamentos para a elaboração e a apresentação das demonstrações destinadas aos usuários externos, permitindo prover suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos técnicos ou à revisão dos atuais, promover suporte aos elaboradores das demonstrações para a correta aplicação dos conceitos dos pronunciamentos, prover suporte à auditoria independente da análise do alinhamento entre as demonstrações auditadas e os pronunciamentos. E outros, verificar e ler pronunciamento conceitual, CPC finalidade, se você quiser mais informações. Basicamente, o CPC 00, ele dá toda a diretriz para se elaborar uma estrutura do balanço de uma maneira que seja possível a qualquer tempo compreender que aquele balanço foi feito dentro das normas, dentro das condições de serem auditadas as informações, né, e com responsabilidade técnica, né, possível de revisão, se for o caso. Ou seja, o CPC, ele dá todas as condições de se escrever, de se demonstrar um balanço com qualidade para qualquer pessoa que seja usuário e tenha necessidade de utilizá-lo, de lê-lo. As demonstrações contábeis, elas estão fundamentadas sobre a expectativa de que empresas, por elas retratadas, apresentam ânimo de continuidade, ou seja, vai continuar existindo, a qual dependerá da qualidade da gestão, capacidade de crescimento, inovação e competitividade. Óbvio, né? Mas a demonstração contábil, ela tem que demonstrar essa capacidade da empresa de que ela vai continuar existindo, de preferência. Outro aspecto fundamental e que definitivamente caracteriza a ótica contábil é identificar a quais momentos e períodos devem pertencer os fatos contábeis ocorridos. Ou seja, existe na demonstração contábil, no balanço, tem que estar bem claro qual é o período que está mencionado ali, que está descrito ali. Qual é o ano, qual é o trimestre ou semestre, enfim. O regime de competência dissocia a ocorrência de um fato contábil das entradas e saídas financeiras, por ele provocadas e, portanto, a serem ainda efetivas. Bom, o balanço patrimonial, ele utiliza o regime da competência, ou seja, referente ao período onde ocorreu o fato e não quando aconteceu a saída. Porque uma coisa é eu comprar hoje um bem. Importante, contabilmente, eu registrar a data da compra.
Se eu vou pagar parcelado, não importa, a nota fiscal não é uma, ela não é emitida na hora da compra, é disso que nós estamos falando, regime de competência. É esse registro que tem que ocorrer. Essa ótica privilegia a tomada de decisões econômicas. Nós vamos falar mais sobre isso e nós vamos observar mais conforme nossos estudos. Ainda falando da estrutura do balanço patrimonial, nosso primeiro tema, que é o CPC 00, R1, aqui já aparece com o termo R1 porque já teve uma revisão. Diversos são os objetivos das demonstrações contábeis para retratar a situação econômica da empresa. Diversos são os objetivos, né, para retratar a situação econômica da empresa. Permitir a avaliação do desempenho dos gestores, auxiliar a tomada de decisões em manter ou retirar seus investidores da empresa, avaliar a capacidade de geração de caixa, avaliar a valorização dos ativos imobilizados, entre outros. Então, são muitos objetivos para serem retratados no balanço, né, nas demonstrações contábeis. Quem vai utilizar ele com a finalidade é o usuário. Na hora que o usuário pegar, ele vai verificar se a ideia é de um banco, ela vai olhar se essa empresa, pelo balanço, apresenta o princípio da continuidade, né? Vai continuar existindo, vai continuar crescendo, ou se ela está em colapso, vai estar explícito ali, se ela tem condições de pagar o investimento, o recurso que ela está pedindo emprestado ou não. Tudo vai estar muito bem esclarecido no balanço. E, se for um fornecedor, ele vai ter condições de olhar também se ela tem condições de assumir o compromisso junto a ele. Se é o próprio gestor que está analisando o balanço, ele vai olhar a saúde da empresa. Tudo é de acordo com o usuário que dá a finalidade do uso da demonstração contábil, porque os objetivos são diversos, né, na hora de elaborar a demonstração. É possível ver tudo isso, né, na hora que a gente elabora, na hora que a gente faz um bom balanço. Entre as demonstrações obrigatórias determinadas pela Lei 6.404 de 76, que é a primeira lei que a gente tem das demonstrações contábeis, na Lei da Sociedade Anônima, o balanço patrimonial é aquela que objetiva apresentar a situação do patrimônio de uma empresa em um determinado momento, de forma quantitativa e qualitativa. A Lei 6.404, ela foi a primeira lei, a Lei de Sociedade Anônima. Nela está determinado os objetivos do balanço. De acordo com o artigo 178 dessa lei, no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Aí, nessa situação, essa lei 6.404, ela determinou como é que seria feito um balanço, como é que ele ia ser desenhado, né? Vamos dizer assim, o formato do balanço. Mas a gente vai mais lá longe, um pouco, e aí a gente vai falar do Frei que inventou o método das partidas dobradas. O Frei Luca Pacioli, ele foi quem inventou o método das partidas dobradas. Ele era, se não me engano, italiano. Eu me lembro, ele era italiano. Então, ali foi que começou a se pensar numa forma de fazer com que o balanço desse sempre desse positivo, né? desse a resposta, desse o resultado. E as partidas passaram a ser dobradas, né? Toda entrada tem uma saída toda saída tem uma entrada que justifica ela. E se não saiu, então cadê esse dinheiro? É saldo, né? Vamos lá.
Continuando ainda sobre a estrutura do balanço, a gente tem o ambiente interno da empresa, que ele se divide em duas áreas, ativo e passivo. Essas duas áreas, elas estão diretamente relacionadas. Esses são os termos usados no balanço: ativo, passivo e patrimônio líquido. São os três termos que a gente usa, são as três contas principais do balanço patrimonial, da estrutura do balanço patrimonial. O ambiente interno da empresa, ele divide-se em, no caso, ativo e passivo. Essas duas áreas, elas estão diretamente relacionadas, de acordo com a estrutura do balanço. O passivo, ele representa a área de entrada dos recursos que estruturam a empresa. Esses recursos, eles são providos à empresa pelos diferentes agentes externos. E o ativo, esses recursos serão administrados pelos gestores, de forma a obter resultados, os resultados objetivados pelo negócio. Ou seja, o ativo é onde eu vou aplicar o dinheiro. O passivo é eu peguei o dinheiro entrou, né? E o ativo, esse dinheiro foi aplicado em compra de máquina, de equipamento, de imóvel, em estoque. Onde está esse dinheiro? No que ele foi aplicado, né? E aí está aqui a estrutura do balanço, como ele nos aparece. O balanço patrimonial, né? A gente tem do lado esquerdo sempre será o ativo, do lado direito sempre será o passivo. Lembrando que o ativo são os bens e direitos, né? A forma como a gente aplica o recurso, né? A aplicação dos recursos, sempre do lado esquerdo, ele vai ser sempre chamado positivo. São contas de natureza devedora. E o passivo, sempre do lado direito, são as obrigações exigíveis, né? O capital de terceiros, o patrimônio líquido, né? O capital social, ou seja, o dinheiro veio de onde? A origem dos recursos. Contas com natureza credora, então crédito, né? Isso aí. Então é nesse formato um balanço. E aqui tem um modelo, né, apresentado para a gente ver mais um pouquinho. Deixa eu subir mais um pouco aqui para vocês verem. Se dá para ver melhor o balanço patrimonial no nosso exemplo aqui de ativos, as datas, né, o período 31 de dezembro no caso 2002, aqui ele em análise, comparação horizontal, 2001 e 2002 aqui. 31 de dezembro de X2, 31 de dezembro de X1. Os ativos e os passivos, para a gente fazer uma análise, tá? Esse é um modelo, um exemplo. A gente vai vendo mais um pouco, mais à frente, esses dias, para compreendermos melhor a estrutura do balanço e tudo, principalmente com o uso da apostila, tá? E aí tem para vocês darem uma olhada, uma interatividade. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor para verem. Tem uma interatividade para terminar, que diz assim: de acordo com as norma brasileira de contabilidade, TG, técnica geral, né? 26, a apresentação das demonstrações contábeis aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Conselho Federal de Contabilidade, o que prevalece como conjunto obrigatório das demonstrações contábeis hoje no Brasil é balanço patrimonial, letra A, balanço patrimonial, balanço social, demonstração do resultado do exercício, notas explicativas, demonstração do valor adicionado, ou letra B, balanço patrimonial, demonstração de origem e aplicação de recursos, demonstração dos resultados abrangentes, parecer de auditores. O que é obrigado hoje na contabilidade apresentar? Letra C, balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração dos resultados abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do valor adicionado e notas explicativas. Ou D, balanço social, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do valor adicionado e notas explicativas. Ou a letra E,
balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do lucro, prejuízo acumulado, demonstração de valor adicionado e notas explicativas. E aí, qual é a resposta, na sua opinião? Bom, a resposta está no próprio slide e é a letra C. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do valor adicionado e notas explicativas. Resolução fundamentada na teoria, de acordo com o item 10 das notas básicas de contabilidade, técnicas gerais 26. Apresentação das demonstrações contábeis. E aí, meu pessoal, por hoje é só, para vocês terem uma noção do nosso assunto. O nosso assunto é esse, a gente vai falar sobre o que normatiza, o que regulamenta as normas brasileiras de contabilidade, hoje convergidas às internacionais. E nós precisamos estar de acordo com essa tendência. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui mais uma coisinha, que é o CPC. Vocês já ouviram falar no CPC? Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Lógico que já, né? Mas vocês já viram, já entraram no site para ver o CPC? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Mas se eu não conseguir agora, eu vou tentar mostrar em um outro momento. Deixa eu ver. Capturar a janela. Só uma tentativa. Se não der certo, a gente tenta outra vez, tá? Ah, eu não consegui. Não consegui hoje. Mas eu vou trazer para vocês um momento para a gente entrar no CPC, né, no Comitê de Pronunciamentos, é online. E aí a gente vai dar uma olhadinha lá, como é que funciona, porque isso aí vai ser a vida de vocês, né? O Conselho Federal de Contabilidade e principalmente os CPCs, que é onde está toda a regulamentação da contabilidade atual. E é constante, a gente tem que estar sempre olhando, porque tem sempre alguma novidade, tá bom? Meus amores, é isso, por enquanto é só, mas na próxima semana a gente está junto de novo aqui por enquanto, e eu vou pedir que vocês deem a sua curtida nesse vídeo, porque aí eu vou poder acompanhar quem está assistindo a aula, quem está realmente participando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e leiam a apostila, baixem e dêem uma olhadinha ali naquela primeira unidade, primeiro capítulo, tá? A gente se vê. Abraço!